cristã que estudava os filósofos, tá certo? Fazia um filtro, dele, né? Tudo no tempo de Alexandria mesmo. De Alexandria, exatamente. Fazia um estudo dos filósofos, filtrava, né, a partir da ótica cristã e transmitia isso como um conhecimento cristão, vamos colocar assim, cristianizava esse conhecimento filosófico que tinha na época. Então muitos líderes se formaram ali, e ali se formou principalmente a chamada escola alegórica de interpretação. Então você tem Orígenes, né, que sai de lá, o principal representante é Orígenes. Orígenes, que foi um grande escritor, um grande teólogo, e que dava muito valor a essa interpretação, priorizando a interpretação alegórica dos textos bíblicos. Então você tem, quando Roma surge, ela não era o centro do poder. Ela disputava poder com essas outras cidades, com Alexandria, com Antioquia, Jerusalém já estava capengando, estava quase no final, e Constantinopla. Conforme você tem avançando na história, tá certo? 470, 500, 600 vai surgir o islamismo. Aí surge a grande revolução com Maomé, fundação do islamismo, propagação da fé islâmica. Aí vai caindo, Jerusalém cai, domínio dos muçulmanos agora. Alexandria cai também depois, para o domínio dos muçulmanos. Fica Antioquia um tempo, tá certo? Depois vai cair também. E no final vai ficar uma disputa somente entre Roma e Constantinopla, que é onde Roma começa a ganhar cada vez mais poder, tá certo? A igreja romana, né? A igreja que está em Roma. Enquanto Constantinopla, como falei para vocês, tem a vantagem de que ela é o centro do poder, mas tem a desvantagem que os líderes, os chamados patriarcas da igreja ortodoxa de Constantinopla, eles tinham que rezar na cartilha do imperador cristão, porque Constantinopla se torna um império cristão de fato. Então os imperadores, eles interferiam nas questões da igreja. Então os patriarcas eram pagos pelo imperador. Todo o dinheiro que era recolhido pela igreja era para o cofre do império. O império que remunerava, tá certo? Então o império, ele chamava os concílios, ele dava opinião, ele que dava o aval, tá certo? Então no Império Bizantino, na igreja ortodoxa bizantina, né? De fato foi assim que as coisas aconteceram. Mas para Roma, você não tem em torno do Papa de Roma figuras políticas importantes. Ele está lá naquele vácuo de poder. Roma caiu. Eles se tornaram herdeiros, tanto que eles fazem questão de ter no nome deles Igreja Católica Apostólica Romana. Eles fazem questão de carregar, né, esse título como um título de honra, de serem os herdeiros da cultura romana. Então o que tinha da filosofia grega, né, que estava presente em Roma, o que tinha da própria cultura romana, principalmente a cultura estatal, legislativa, né, a estrutura legislativa de Roma, que Roma dava muita prioridade a isso, às leis, tá certo? Ao direito. Tudo isso ficou como herança da Igreja Católica. E os reinos que derrubaram Roma eram reinos bárbaros. Eram os reinos que passaram muitos séculos lutando entre si pelo poder, tá certo? Tentando algum meio de derrubar Roma. E quando eles conseguem, quando Roma de fato cai por terra, o que tem para eles? Eles ficam numa situação assim, eles não têm uma estrutura, tá certo? Não tem uma cultura, de fato, que possa fazer deles um grande império. Quem é que vai lhes prestar essa comunicação de saberes, de cultura, de estruturação, para formar as grandes aristocracias? A Igreja Católica, que estava na época. Ela começa as missões entre os bárbaros, começa a formar os primeiros mosteiros, né? As abadias, os mosteiros, as catedrais, e nesses locais a aristocracia, tá certo? As famílias que governavam as regiões mandam seus filhos para serem ensinados por eles, para que seja comunicada a alta cultura. Então vai se formar os grandes países que hoje são, dos gauleses, dos francos, vem a França, dos saxões, tá certo? Dos bretões, vem os britânicos, dos germanos, vão vir os alemães de hoje, tá certo? E aí vai dos suevos e... esqueci a outra nação, dos hunos e suevos, vai ter lá os países ibéricos, né? Portugal e Espanha. Então, desses povos antigos, bárbaros, cristianizados agora, com a cultura que foi lhes comunicada pela Igreja Católica, vão se formar as grandes nações da atualidade. Então, com isso você vê, o Papa está no centro do poder. O Papa está no centro do poder porque ele se torna o árbitro dessas nações. Quando esses reis, eles tinham muitos problemas entre si de terras, disputando terras, algumas questões. Quando eles têm essas questões, eles vêm até o Papa, e o Papa é eleito como árbitro deles, para que decida as questões.
quando eles vão consagrar alguém ao trono, eles querem que o Papa coroe, tá certo? Eles mandam dízimos para o Vaticano, para Roma. O Papa tem o chamado Estados Papais, que são governados diretamente por ele, que era um bom pedaço do território italiano, tá certo? Então o sul geralmente era dos gregos. O norte lá tinha algumas nações fortes, mas o centro da Itália eram estados papais. O Papa mandava naquilo ali, tá ok? Até que hoje sobrou para ele só 40 km², que é o Vaticano, né? Mas antes ele mandava muito mesmo. Tanto a questão desse território especificamente governado por ele, quanto a questão do poder que ele exercia sobre todos os monarcas. Já teve monarcas que o Papa excomungou e ele teve que, de fato, pedir perdão ao Papa para ser readmitido na comunhão, senão o próprio povo dele o rejeitaria. Que aí, no caso, teve um rei alemão que passou por uma situação dessa junto ao Papa. Então, Leão I, como eu citei, depois vai vir Gregório Magno, que também vem dessa situação posterior a Leão, nesse período ainda de transição, de convulsão política, né, de instabilidade política em Roma. E ele vai ser um grande gestor, um grande administrador e também vai se tornar um grande representante. Ele vai estabelecer, por exemplo, o canto gregoriano, ele vai criar a heresia do purgatório, vai surgir de Gregório, tá? Ele vai estabelecer as normas para o celibato, ele vai estabelecer, por exemplo, as leis monásticas de Benedito de Núcia, né, de São Benedito, que vai formar as ordens dos beneditinos. Ele vai estabelecer que isso se torne uma lei universal, que todos os padres sigam esse celibato, conforme indicado aí por Benedito. Então você tem a fase antiga, desde as primeiras perseguições até o estabelecimento da Roma, da Igreja Apostólica, Igreja Católica Universal, Apostólica Romana, tá ok? No Ocidente. Pode falar. Deixa eu ver, para questão de página, eu estaria aqui, nessa que eu fiz, ó, Igreja Imperial. Pronto, eu cheguei na página 29. Eu estou entre a 29 e a 34. Aí agora vem Poder Papal, lição 3, ó. A Igreja Medieval. Igreja Medieval, que aí vai de 590 a 800, você tem esse movimento que eu descrevi para vocês, do imperialismo, tá? Quando... Pode ir lá, pode ficar à vontade. Aí essa daí tá na onde? 29? Essa aí estaria na 29, tá? Na 29. Agora, ó, de 800 a 1054, você tem o chamado Sacro Império Romano Germânico, tá? Que aí dá entre a 29, finalzinho da lição 3 aqui já, 3, né? perto da Reforma, que é o período mais imoral do papado, para o qual eu já estou me dirigindo aqui, ó. Divisão, né? Exatamente, divisão que é 1054, tá? Então, ó, de 590 a 800 é esse trabalho que eu falei para vocês, da influência da Igreja Católica nos antigos povos bárbaros. De 800 a 1054, você tem a chamada formação do Sacro Império Romano Germânico, que é o quê? Esses povos bárbaros se organizam, tá? Eles passam a adotar o cristianismo, então o cristianismo cresce muito entre eles. Poucos povos são resistentes ainda ao cristianismo. Os germanos foram dos últimos povos a ser cristianizados, eles resistem bastante ao cristianismo, e os saxões, que é o extremo norte ali das Ilhas Britânicas, eles também oferecem uma certa resistência. E os celtas da Irlanda, então eles resistem um pouco, mas com o passar do tempo eles vão sendo catequizados, cristianizados, né? Então o Roma vai tomando todo esse espaço aí. E aí na França começa a surgir, tá certo? A partir daquilo que eu falei para vocês, do ano 600, com a Revolução Islâmica, aí o islamismo vai tomando toda o Oriente Médio, né? Antioquia cai, eles ficam disputando o poder com os bizantinos, por um lado, os bizantinos vão resistindo a eles, é a parte forte, né, de Roma que sobrou, então eles vão resistindo ali à dominação islâmica. Aí só que os islâmicos não conseguem dominar Bizâncio, o que eles fazem? Eles vão pelo norte da África. Então só você pegar um mapa, você vê o Mediterrâneo, vão pelo norte da África, dominando toda aquela região. Aí lá na ponta, que é a Península Ibérica, quando a Europa quase encosta com a África, eles estabelecem uma luta ali até conseguir invadir. Eles invadem a Península Ibérica,
tomam toda aquela região. O único reino cristão na Península Ibérica que não foi dominado pelos muçulmanos foram o reino das Astúrias, que era o extremo norte da Península Ibérica. Então fica aquele reino cristão ali, ilhado, né, resistindo à dominação islâmica. E os islâmicos começam a atravessar os Alpes, né, a divisão da Espanha com a França, e estão para invadir a França já. Quando surge na França um chamado... eu esqueci o nome do imperador, estava com o nome dele na cabeça agora. Mas ele organiza, não é Guilherme Tell, é Martel. O sobrenome dele é Martel. Mas ele organiza a resistência, né? Consegue estabelecer ali algumas alianças entre os pequenos reinos que tinham na França, organiza um pequeno exército e começa a oferecer resistência à dominação islâmica. Quando se estabelece essa resistência, a partir, tá certo, desse que organizou essa resistência, estabelece uma dinastia, chamada dinastia carolíngia, que é onde ele vai, os seus sucessores vão se firmando cada vez mais no poder, unificando o poder francês, e dentro dessa família vai surgir Carlos Magno. Aí Carlos Magno foi coroado pelo Papa, tá certo, como imperador, e ele se torna o imperador então que vai organizar todas essas nações que eram antigos bárbaros, agora são cristãos, vai organizá-los para resistir aos muçulmanos, tá? Expulsar os muçulmanos da Península Ibérica e também unificar todos os reinos. Agora esses reinos que antes estavam divididos entre si vão começar a ser unificados, organizados, né? No chamado Sacro Império Romano Germânico. Sacro Império Romano Germânico, que é agora a versão cristã do imperialismo romano. Então você tinha lá Bizâncio, né, Império Bizantino que ficou, e aqui forma-se um Império Cristão organizado agora. Então Carlos Magno dá início a isso, né, o Sacro Império Romano Germânico. Os filhos dele não vão dar continuidade, eles vão dividir o Império, vai dividir em 3. Depois, pouco tempo depois, eles acabam se enfraquecendo muito. Mas o Sacro Império Romano Germânico, fundado por Carlos Magno, depois ele é assumido pelos alemães. Então os alemães começam a ser eleitos pelo Papa para estarem à frente dos interesses da igreja, como imperadores, tá certo? O Papa governa os estados papais, tá ok? E manda nas questões religiosas, e o imperador, coroado pelo Papa, fica à frente desse grande poder político. E aí fica na Europa, né, esta aliança entre o Papa e esse imperador, tá certo? E na Roma do Oriente, né, no Império Bizantino, os imperadores cristãos ali e os patriarcas ortodoxos. Então essa é a situação que fica o império nessa época. Em 1054, conforme descrito nessas situações, em 1054 vai ter o grande racha. Por quê? O que aconteceu? Roma, o Papa está cheio de poder, está querendo dominar toda a situação. Em Constantinopla, os patriarcas que são eleitos ali se entendem tão poderosos quanto o Papa. Eles não prestam conta para o Papa, eles não batem continência para o Papa. Então começa uma briga de poder entre eles. Disputa, quem é que manda mais? Quem é o pai, né, de toda a cristandade? Quem é o vigário de Cristo na Terra, né? Como eles gostam de se colocar. Devido a esta disputa de poder entre eles, em 1054 acontece um grande racha. Então, um excomunga o outro. E aí a igreja, de fato, segue rumos diferentes, segue caminhos diferentes. Então, fica a igreja ortodoxa grega para lá, né, que hoje o nome mais comum é a ortodoxa grega, e a igreja latina, que é a igreja do Papa, a igreja católica que nós conhecemos, fica para Roma. Então, em 1054 eles racham, eles quebram essa comunhão. 1054 a 305 são as cruzadas, que aí Papa Urbano, que organiza esses movimentos cruzadistas. E a cruzada, a principal chamado das cruzadas é: vamos libertar a Terra Santa dos infiéis. Os infiéis são os muçulmanos. Então os muçulmanos, eles cresceram extraordinariamente, estavam ameaçando o poder até dentro da Europa, dominando, né, regiões europeias, até que começaram a oferecer resistência a eles, né, com Carlos Magno, como eu falei. E passado um tempo, depois que eles conseguiram de fato resistir à invasão muçulmana e se estabilizar, o Papa Urbano fala: ora bolas, se nós agora já estamos estabelecidos aqui, né, estabilizados no poder, por que não avançar agora contra eles, né? Por que agora não tomar a iniciativa
para resgatar, né, aquelas terras onde os cristãos querem fazer peregrinação, mas em muitas situações de convulsão política eles são barrados, eles são mortos, eles são assaltados, então vamos estabelecer nosso poder na Terra Santa agora. Então o Papa Urbano começa as pregações acerca das cruzadas. As primeiras cruzadas são um fracasso. Então tem um camarada, o Walter Sem Tostão. Ele, ouvindo o Papa Urbano pregar sobre cruzada, ele pega e sai na frente. Ele ele ajunta lá uma horda de pobres e miseráveis, vai pelo caminho assaltando todas as cidades por onde ele passa, até quando ele chega às portas do Império Bizantino, que era vizinho dos muçulmanos. O Império Bizantino, para aquela horda não entrar dentro do império dele, o próprio imperador falou, não, pera aí que eu vou arrumar navio para vocês ir direto para se virar com os muçulmanos. Então ele pega aquela galera, põe no navio e joga lá em Nicéia, que ficava já em território muçulmano. Quando os caras desembarcam, então os primeiros passos, eles são dizimados, são completamente mortos, porque era um monte de gente caótica, desorganizada, sem armas adequadas, sem alimentação, sem suprimento, né? Indo para regiões desérticas, então rapidamente são dizimados. Aí depois é que vão vir as cruzadas de fato organizadas, que é quando o Papa Urbano vai por várias cidades pregando acerca da necessidade de se engajar nas cruzadas, e ele promete uma indulgência universal para aquele que se engajar na libertação da Terra Santa. Então o cara garante o céu para quem se envolver nas cruzadas, né? E aí a galera com a mentalidade da época entra de cabeça, né? Os imperadores querem o quê? Os imperadores querem vantagens. Eles querem ver quais vantagens econômicas, políticas eles conseguem obter disso. E o povo, os mais ingênuos, querem de fato essa indulgência papal, né? Então muitos deles marcham lá e conseguem libertar algumas vezes. Foram pelo menos 12 cruzadas, tá? Entre 1096 e 1270 aconteceram 12 cruzadas, e aí oscilou muito. Os cristãos iam, dominavam. Só que os imperadores cristãos que se engajavam nas cruzadas e iam para lá, eles não tinham nenhum interesse de ficar lá, porque eram territórios que não tinham nenhum tipo de lucratividade ali. Era peregrino que ia lá, né? Onde que foi Cristo foi crucificado, onde ele nasceu, não sei o que e tal. Não tinha grandes coisas ali para dinheiro, né? Tinha coisas para valor espiritual. Aqui, de página, eu tô aqui, ó, terminando a 40. Tô partindo já para declínio papal e reforma. Tá. Que é onde você vê isso aqui, ó. Cruzadas, que eu tô falando, né? De 1305 a 1517, você tem essa que é abordada aqui, ó. Prelúdio da reforma. Declínio papal e prelúdio da reforma. Que você vai ter aqui a situação da Igreja Católica Romana. Devido ao grande poder que ela conseguiu, o dinheiro que ela acumulou, né? As abadias que ela tem, os mosteiros, as catedrais, as universidades que ela fundou, todo o poderio que ela tem, obviamente ela atrai muitas pessoas que não têm objetivos necessariamente cristãos, né? Então muitas pessoas que estão atrás de vida fácil, vida mansa, ganhar muito dinheiro e mandar, né, nas pessoas, eles adentram para dentro da estrutura da igreja, e aí é recorrente os casos de simonia. Então a simonia é aquela situação pegando de emprestado o nome de Simão Mago, que tentou comprar de Pedro o dom do Espírito Santo, né? Então ele era mágico, e quando Simão Pedro passou pela cidade evangelizando e curou pessoas, as pessoas agora esqueceram o mágico e se voltaram para o milagre. E aí o Simão falou, quanto você quer para me vender, né, esse poder aí, para eu poder também estar na jogada? E aí Pedro falava que o teu dinheiro vá contigo para o inferno, né? Porque tentasse comprar o poder de Deus, a graça de Deus. E aí você tem, então, tomando de empréstimo de Simão Mago, o pecado de simonia que se alastra. Simplesmente se alastra na igreja. Você vê o período mais terrível, mais absurdo, de maior vulgaridade das lideranças, porque eram lideranças que não tinham princípios cristãos, padres que sequer sabiam ler a Bíblia. Tem muitos casos de padres que eram verdadeiramente analfabetos. Eles aprendiam somente o esquema da missa. Então a missa começa assim e termina assim. Ele vai lá, a missa é sempre aquela mesma coisa. Então iam rezar em latim, aquelas palavras que eles decoravam, e não tinha mais nada. Então nessa época você vê tanto o declínio moral, espiritual, estrutural da Igreja Católica, a vergonha que ela se tornou na Europa, e por outro lado o crescimento de muitos grupos que estavam cada vez mais revoltados com isso.
Que aí a gente conhece mais os valdenses.